Olá, pessoal, estamos de volta com mais um podcast em debate aqui em todas as nossas redes, na nossa rádio Mar Web, na nossa rádio NT, no nosso canal Em Debate no YouTube. Curta, deixe a sua informação, deixe o seu comentário, pegue todo esse arquivo, tudo isso que é produzido e espalhe também nos seus grupos, que é importante. Hoje, neste episódio, a gente vai discutir vários assuntos, né? Coisas bem locais, vou falar do maior município do interior do estado, que é Nossa Senhora do Socorro, né? Falando em população, e está comigo hoje o empresário Raul Lima. Ele é nada mais, nada menos do que deputado federal, já há muitos anos, da maçonaria. Você já sabe o que é a maçonaria? O que significa este grupo? Que proposta? Qual é o trabalho que se realiza? A gente vai esclarecer muito isso, também falar muito sobre esse assunto. Raul Lima é dedicado a esta causa já há muitos anos e, diga-se de passagem, é uma das lideranças em todo o Brasil. Antes, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Renault Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600, toda a linha Renault. Elétrico, claro, inclusive também, que é a grande novidade. Dê um pulinho lá, faça um test drive, você vai se apaixonar. Tancredo Neves, número 600. OSAF, Orgulho de Sergipe. Quem não fez ainda, fazer o seu plano OSAF. É o plano de vida, é o plano da família e a sua família merece o melhor. OSAF. Galera do Busão, que não fez ainda o seu cartão mais Aracaju, é segurança para você, hein? É tranquilidade. aracajucard.com.br, abraçando também meu amigo Genilson, toda a equipe da Eletrônica Nacional. Raul Lima, obrigado por ter aceito esse convite. Vim para Prazer, esse meu. bate-papo. Aqui o espaço é democrático, aqui o espaço é para falar com respeito, com responsabilidade, mas para Com falar com certeza. liberdade, acima de tudo. Um mundo que carece de tanta liberdade, eu diria aquela liberdade originária que a gente sonhava. Hoje a liberdade que se tem, muitas vezes, ela é confundida com libertinagem, com excesso, com Perfeito. agressividade, né? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Alegria é muito minha. Alegria é minha. Eu rever você no rádio, agora na web, né? No podcast, que eu de vez em quando assisto. Gosto muito. Eu tenho vontade de podcast, porque você vai, a hora que bem que entende, baixa lá e E assiste fica normalmente. Fica materializado, né? É materializado, né? um novo segmento da comunicação E, social e eu tenho, que lhe chegou confesso que para tenho vontade de ficar. vir aqui, viu? Pronto, já está aqui. Já estamos aqui. Eu queria começar com um tema Certo. que ele é bastante peculiar, de profundo conhecimento, que é a maçonaria. Ainda Isso. existem, por incrível que pareça, apesar dos séculos e séculos, ainda existem entendimentos equivocados, estigmas, interpretações Que vira diferenciadas, bicho. pouco entender, né? Porque o conhecimento é tudo, É né? verdade. E muita gente, infelizmente, conceitua sem conhecer, ou seja, Isso. dar definições sem saber o que é. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma entidade filantrópica onde a paz, a harmonia e a concórdia é o primordial. A maçonaria ela é evolutiva, ela procura aprimorar o homem. Quando a gente fala homem, não é só do masculino, é do ser humano, né? Pra você ter uma ideia, hoje a ala feminina é muito forte na maçonaria do Brasil, não só de Sergipe. Em Sergipe nós temos a fraternidade, feminina, que atua muito nas lojas no Grande Oriente do Sergipe, e a maçonaria brasileira tem dado exemplos diversos, desde a época da independência, na luta pela independência, na luta contra os escravos, a favor dos escravos, né, para a libertação dos escravos. E hoje a maçonaria atua na área feminina muito potentemente. Nós atuamos com os jovens, com as APJistas, no Brasil. Você tem uma ideia, na sua terra, a cidade de Estância, onde a maçonaria é bastante atuante aqui no estado de Sergipe, existe os APJistas, que é uma das mais ativas do Brasil. Você tem uma ideia, Messias, em Estância localizam-se duas lojas maçônicas paramaçônicas, juvenil da maçonaria, é a PJ Distância, é a única no Brasil que tem templo próprio, dois templos, duas alas.
jovens atuam na nossa da sua terra, na nossa querida Nossa estância, querida na estância. nossa loja Piauitinga. Por que tanto estigma? Antes vamos começar essa história. Como nasceu a maçonaria? A maçonaria, na realidade, para a gente definir onde ela nasceu, cada um tem um conceito. Uns dizem que vem dos templários, outros dizem que vem da época de lá do escocês, que tem o rito escocês que vem lá da Escócia, da Inglaterra, então vem da França, né? Com Jacques de Molay, tudo isso aí, cada um tem um conceito. Para a gente definir honestamente onde principiou a maçonaria é difícil você dizer. Mas o que eu mais acredito que vem lá dos templários. Eles, com as suas ideias de reuniões, que se dizem secretas, eram obrigatoriamente de ser secretas para proteger diversos poderes sociais e econômicos. E aí cada um tem um conceito hoje em dia. Mas o que a gente precisa acabar, e está se acabando com isso, é aquele conceito de que maçom colocava uma capa preta e ia para a rua, ou aquela ideia de que o maçom tem que furar o coração para beber sangue, isso já está praticamente diluído, as pessoas estão mais evoluídas e sabem. Hoje você entra na internet e você aprende tudo de maçonaria, inclusive Era uma ignorância uma ignorância absurda, né? absurda, absurda. Eu, enquanto vereador, eu tinha um grupo de idosos e eu fiz questão de levar no meu templo, eu era venerável da Loja Tiradentes, onde sou filiado, e quando elas adentraram, elas ficaram abismadas, mas desmistificou na cabeça daquelas idosas essa ideia de que era, né, maçom virar rabicho. Pra você ter uma ideia, a primeira coisa que você tem que ter é acreditar em Deus, que é o grande arquiteto do universo. Por que grande arquiteto do universo? Porque o arquiteto é aquele que planeja. Então, Deus, para nós maçons, ele não tem uma determinada figura própria. Ele é o grande arquiteto. Então, você para adentrar a maçonaria, você tem que acreditar em Deus. Você pode ser evangélico, você pode ser islâmico, você pode ser. Desde quando você acredita em Deus, você tem todo o direito de adentrar a maçonaria, mas além de acreditar em Deus, você tem que ter bons costumes, tem que ter um bom comportamento da sociedade. Você Eu não vi, eu pode vi, ser eu vi qualquer um. de um maçom uma definição muito interessante, diz que o maior maçom de todos os tempos, o primeiro maçom de todos os tempos, efetivamente, na sua materialização, foi Jesus Cristo. Como você Exatamente. definiria isso? Por quê? Porque Jesus, ele diz o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. Que filosofia é essa, né? Então, o que é que o maçom tem que fazer? Amar a si e amar ao próximo. Então, quando nós adentramos a maçonaria, nós recebemos ensinamentos para fazer o bem. O que Jesus fazia? O bem. Então, você tem que ter prudência, você tem que ser resiliente, você tem que ter comportamento, acima de tudo, de paciência, né? É como se você fosse um monge. Você aprende a se comportar. Quando você entra lá no recinto maçônico, você visualiza totalmente que é diferente do mundo. Você nasce, então, é aquela ideia que nós dizemos. Quando você adentra a maçonaria, você nasce para um novo mundo. Isso é difícil para a pessoa que está no chamado mundo profano entender. Muita gente quer adentrar a maçonaria, mas não é tão fácil. Aí fala assim, por que só homem? Hoje em dia nós já temos, em vários países, aqui do Brasil já tem algumas lojas femininas, né? Já existe a maçonaria feminina, ainda não tão ativa quanto, mas a evolução do tempo é por isso. O tempo evolui e a maçonaria vai evoluir. O importante é que você tenha respeito ao próximo, você tenha consideração, você saiba viver com bom comportamento. Esse bom comportamento que a gente diz não é ser santo, que ninguém, não existe. Jesus, né, foi crucificado porque tinha o seu comportamento. Mas os ensinamentos basilares que Deus nos ensinou, que o Cristo nos ensinou, é fundamental. Por isso que a gente diz Então, esse que grupo de serviço, ele foi o maior maçom. esse Foi grupo não, de, né? É o maior maçom. esse grupo de serviço, de fraternidade, o senhor já faz parte há quantos anos? Eu estou na maçonaria há Há 36 anos. mais de 30 anos, 35, mas 30 anos. 36 anos. É uma história, é uma vida, já tem. O que é curioso, né? A maçonaria tem toda uma logística de funcionamento, porque não é só ser maçom. Não. Tem que ter uma razão de ser. É. E o senhor, dentro dessas razões, dessa atuação de mais de 30 anos, o senhor assume hoje assume o cargo de deputado federal, né? Como é que funciona essa estrutura? O que é que faz esse grupo? Para você adentrar na maçonaria, você adentra como aprendiz.
Você passa um período como aprendiz, vai aprendendo. Existe um determinado lugar que você vai se sentar na condição de aprendiz. Depois você chega a ser companheiro. É uma nova aula, um novo ensinamento. Você aprende a você chegar ao mestre. Quando você chega a mestre, você pode ser venerável de loja, que eu fui 4 anos venerável da loja Tiradentes. Existem outros cargos diversos. Nós temos o poder judiciário, que é independente, nós temos o poder legislativo. É como se fosse o mundo aqui no Brasil. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu passei no executivo 4 anos, no controle da loja Tiradentes. Depois fui eleito deputado federal. Aquela coisa do ex-vereador de Socorro na Conselho de Vereadores, É. juntou, né? Aquele gostar da política, né? Então, nós estamos em Brasília como deputado federal, vai fazer agora 25 anos. E lá nós assumimos, quando nós chegamos, nós somos em 8 deputados federais em Sergipe que participam. Mas aquela coisa, sabe, Messias, você chega lá, são mais de 1.500 homens, na condição de deputado federal. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás tem a maior quantidade de deputados federais. Então não é fácil você chegar num mundo onde você tem, em São Paulo, 290, 350 deputados federais, Sergipe só tem 8. Eu fui constituinte da maçonaria. E, graças ao grande arquiteto do universo, não é que nós nos impusemos, nós conquistamos amizades e chegamos onde chegamos. Já fomos secretário da Soberana Assembleia, nós fomos chanceler da Assembleia, nós fomos relações públicas da Assembleia Federal. Lá em Brasília, nós participamos de 4 reuniões anuais, são 2 dias, sábado e domingo. E há 8 anos que nós estamos na COF, que é a Comissão de Orçamento e Finanças da Soberana Assembleia Federal Legislativa, que legisla sobre todo o setor financeiro do Grande Oriente do Brasil. Então, a maçonaria é esse grupo, ele não existe só aqui no Brasil, É no mundo, é no no mundo universo. inteiro, né? É E é muito forte, muito forte. né? O ser maçom, mas como eu dizia agora há pouco, não é só o ser maçom, não é só fazer parte do grupo. O que faz o grupo, né? Que fala que é um grupo de serviço. Quais são as ações humanitárias Isso, dessa então, instituição? nós temos um projeto que é o COB, o Brasil, contra as drogas. Nós temos os nossos APJistas, os demolês, que são os jovens que adentram da maçonaria de 5 anos até os 18 anos. E como eu falei, só abrindo parênteses, em instância, por exemplo, hoje a maioria dos maçons efetivos, eles foram APJistas. Começaram, iniciaram lá no APJista, com o nosso querido irmão Moisés e Maria, que dão assistência fora do sério. Então, nós temos hoje a fraternidade feminina, que elas trabalham fazendo benefícios, levando alimentação, levando expectativas positivas aos asilos, aos hospitais, às maternidades. Então, a fraternidade feminina a nível nacional é muito ativa a favor de trabalhar a favor da sociedade mais carente. Aqui em Sergipe, o Grande Oriente do Estado de Sergipe, através de Volney, do ex-venerável Lorival, do ex-venerável Clair Santana, Ibrahim Salim e tantos outros, e as lojas em si também, particularmente, elas exercem essa produtividade a favor da sociedade mais carente. Nós levamos assistência ao povo carente, de forma silenciosa. A maçonaria não pode jamais fazer uma ação pensando em benefícios próprios, digamos como na vida normal você faz um benefício, infelizmente é Nem, assim, nem divulgar, nem nem divulgar, divulgar esses nem assuntos. divulgar, não divulgar. Daí, Você daí, tem um daí eu eixo, tenho insistido isso, 2 vezes na pergunta e ele se esquivou porque não é para divulgar não é. efetivamente o trabalho. Você vê um exemplo É, prático, o Asilo Rio Branco, que é comandado pelo venerável da loja Cotinguiba, e o Asilo Rio Branco está ali, agindo com independência, com extrema independência. É um asilo que é uma administração, como que é o irmão Orlando Carvalho Mendonça, que preside já há muitos anos. Mas você vai lá e você vê aquela maravilha. Não recebemos doações de ninguém. Mas é competência da maçonaria, é competência de quem administra. Isso aqui nos interessa, né? Não nos interessa, como na vida normal, você chegar a ajudar uma pessoa e dizer, eu ajudei. não funciona. Não Vamos funciona. falar um pouco agora de outra coisa É muito bom falar de maçonaria. que Raul é apaixonado, é política, né? Já É, falou que aí da eu sou fã. maçonaria, de política, experiência, o senhor tem bastante no município de Nossa Senhora do Socorro, que é o segundo maior município do estado, né? O primeiro do interior, só perde, evidentemente, para a capital, mas está tá aqui coladinho em Aracaju, né? Tem uma história aí de candidaturas. Mas vamos falar um pouquinho da experiência como vereador.
lá no município. Foram quantos mandados? 4 mandatos. 4 mandatos de vereador. Foram 16 anos. E mais 8 como secretário, né? Fui secretário de Fábio Henrique, fui secretário de Zé Franco, né? Quando eu fui secretário de da Caixa, eu era vereador, apenas saí. É bom ser político. Bom, é bom, eu É. gosto, eu gosto. Porque é o seguinte, quando você faz política com independência, é gostoso. Quando você se torna político dependente, aí é decepcionante, né? Eu tenho a honra de ter sido vereador durante 16 anos, e aí eu agradeço a você as oportunidades que tu me deste lá nas FM que você trabalhou, Nas rádios, na sabe, que entrevista. trabalhou, e você pode perceber a minha garra. Inclusive, você tem participação na minha vida política, quando foi daquele embate da lixeira lá na Tabocas. Que você, o promotor, tudo, a gente lutou e a gente conseguiu vencer, né? Você tem ideia, a sessão que foi para a votação do plano diretor foi uma sessão de mais de 15 horas. E você teve uma participação efetiva quando você foi contra e você provou. Porque quando foi elaborado o plano diretor, deixaram a Tabocas, que é considerada uma zona urbana, propositalmente colocaram naquela época como zona rural para beneficiar a determinada empresa. E aí a Para promotoria federal, permitir a instalação exatamente, de um lixão em isso, cima de um aquífero, né? exatamente. E aí você foi Fabuloso. fundamental ali na ajuda, na luta nossa. Você tem uma ideia? Eu passei, eu acho, Pichês, que eu passei em Sergipe, ou talvez no Brasil, eu sou o único vereador com recorde de tribuna, numa única sessão. Eu passei mais de 4 horas em pé numa tribuna, lutando, guerreando com os vereadores da oposição, na época era Santos, Canhão, aquela que você conheceu, e nós conseguimos mudar, né? Um detalhezinho lá, inteligente, a gente conseguiu mudar. Inclusive, esse prefeito, na época, nós éramos oposição, que é o Zé Franco, hoje somos grandes amigos, mas ele ficou chateado, porque eu consegui colocar a emenda que mudou, né? E os vereadores voltaram, pelo cansaço, talvez, né? Porque é isso que eu disse há pouco instante. O vereador tem que, político tem que ser independente. Eu fui vereador 3 mandatos na oposição, não é fácil, né? Ser oposição não é fácil na oposição, sabe disso. E na situação com o Trem da Caixa. Mas no primeiro mês eu tive embate com o Trem da Caixa, que é nosso amigo. Eu tive um embate duro, porque eu disse a ele, eu estou sendo vereador como eu era antes. Eu acho que a gente tem que lutar pela comunidade. E não lutar para beneficiar os interesses pessoais de quem está no E que o poder. senhor falou é uma coisa muito curiosa. A gente vê e já estamos aí com a toque-toque, né? Isso. Nas portas, É. para mais uma campanha eleitoral. E e você tem, né? No Legislativo tem o vereador, tem o deputado estadual, o deputado federal, né? Tem o senador, já é cargo majoritário. Majoritário. Agora, o senhor acha que se dá pouca importância ao cargo de vereador hoje? A população não conseguiu entender ainda a importância, o papel real que tem um vereador? Concordo plenamente. É isso que eu tenho debatido bastante. Eh, o vereador é aquele que está no início de tudo. Ele é quem sente tudo. Ele vive 24 horas com a sua comunidade. Infelizmente, a população é culpada pelo mau vereador. Automaticamente ele vai ser culpado pelo mau prefeito. Porque se você eleger um vereador, e aí, Michel, não vai aquela questão de ser super-formado ou que tem um estudo, não, mas que você tem um vereador na comunidade, que ele sabe que a sua rua precisa ser agilizada, ser pavimentada, a rede de esgoto tem que ser feita, vários fatores que a comunidade sofre, que o vereador é quem tem que levar essa demanda para o executivo, mas levar com independência. Mas quando o vereador fica submisso, ao poder executivo, é decepcionante. É decepcionante. Porque você não pode ser inimigo do prefeito de ninguém, mas você tem que ser independente. Você foi eleito porque você levou uma proposta da sua comunidade, ou de outras comunidades diversas. Porque, por incrível que pareça, na região do Passaróis, eu sempre fui mais votado, mas o meu segundo, chamado reduto eleitoral, é na região do Marcos Freire, pelas amizades, pela demanda que nós levamos para a comunidade. Eu tenho o privilégio, me orgulho muito de dizer que eu trabalhei pelo município de Socorro como um todo, mas sempre com altivez. Até hoje você não encontra em nenhuma administração levado para Raul levou um parente,
para colocar num cargo na prefeitura para ficar submisso. Mas não é, veja bem, são 16 anos e mais de 20 de vida pública, ou 30 de vida pública, o senhor tem conhecimento claro do que é ser político, né? Exatamente. As dificuldades, quando eu falo, e o senhor disse do mal vereador, que é feito pela comunidade, nesses 30 anos mudou muito, né? Do saber escolher, do escolher pela consciência, do escolher pela opção, ou ainda está muito do clientelismo, do troco? Pouco se mudou, Messias. Mudou-se pouco, muito pouco, muito pouco. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para a nossa classe política. Mudou-se muito pouco. Hoje você é candidato, eu acho até que talvez tenha até piorado. Mesmo com as regras novas de castigos, entre aspas, né, de punições, mas, infelizmente, punição vai para o político, mas não vai para o eleitor. Então, quando você pune o eleitor, quando você pune o político com as legislações, mas você não pune o eleitor, o próprio político tem que dar suas políticas para atender ao eleitor. E aí, meu amigo, é complicado. Agora, se houver só punição rigorosa para o político que faz a coisa errada e o eleitor que faz a coisa errada, poderia melhorar. Porque não é fácil você fazer política. Hoje em dia, você tem uma ideia, fala, se socorro um vereador ser eleito, gastar R$ 1 milhão. É loucura. Ele não vai ganhar isso Vai ganhar de isso, salário vai durante ganhar, 4 anos vai ganhar. Eu tive há pouco dia de uma pessoa que mandato. disse: você está na hora de você voltar a ser vereador. Eu digo: tá, tudo bem, a senhora me ajuda? Ajuda. Ela até vou lhe ajudar bastante. No final da história, quando ela rodou, rodou. Mas olha, se ganhar, eu quero que você me ajude nos blocos, no cimento da minha casa que está cansado. Esse ainda é o bonzinho, né? Quando você ganhar, Você né? ganhar A maioria pede antes. e antes. Entendeu? Então é Antes. decepcionante. É Entendeu? antes, durante e depois. Porque tem gente que às É, vezes ajuda antes da campanha, ajuda durante a campanha, e porque no você dia, e, imaginou. e no dia da eleição, diz, eu tô, não, cinquentinha aqui para Imagina, mexer, você votar. gastar para vereador em Socorro a proposta de gastar R$ 1 milhão. Divida isso por 48 Mas meses. quem fala desses números? Os próprios Raul, concorrentes falam, eles falam disso, disso, a boca larga de fica que lá, fica à vontade. Aí você vê, como está na rede social, infelizmente o prefeito, não sei, ele deu um discurso na Câmara dizendo que os vereadores não votavam no que ele queria quando ele cumpre rigorosamente com os acordos feitos. Quer dizer, rapaz, pelo amor de Deus, isso é isso no ar. Está dizendo o quê? Comprou, está comprando. O que você está comprando? A dor não vota você, não votou o que você pediu e tem que votar, né? Por que você gasta, então, 500, 600 mil reais? Sabe quanto é que dá de juros uma rendazinha limpa de R$ 1 milhão? É 10 mil reais por mês. Ganha mais que quase igual ao vereador, sem cobrança, sem nada, né? Então é complicado, Messias. Você vê as comunidades sofridas, aí o cara vai lá, grita que defende, quando chega na hora, leva parente, o aderente, para colocar na prefeitura. Qual é a moral que ele vai ter de cobrar, de votar contra? quer Tá dizer, o jeito de fazer política errado. do próprio eleitor mudou muito pouco, né? Muito pouco, sem nada. Eu tive um exemplo há pouco da eleição no último para deputado. Lá no personagem, a rua abandonada, eu fui aplicar a injeção numa senhora lá, estava lama, entre aspas, terra. Eu disse aqui, não mais meu para fazer isso. E a mulher gritando. Sabe o que aconteceu? Eu estava na farmácia, outro dia a mulher estava na porta com a bandeira de uma determinada pessoa, balançando. Aí eu chamei. Por que você está com essa bandeira se você estava falando mal dessa pessoa? Aí ela me deu R$ 100. Explique. Entendeu como é Está a situação? explicado, Está né? Está explicado, Messias. explicado. Continua na lama. Continua na A lama. política brasileira tem jeito? Tem. Tem jeito a partir do momento que o eleitor tome consciência de que ele deve votar em alguém, não porque é aquilo que ele acha que é bonitinho, que fala bonitão, porque prometeu. Quando ele tiver raciocínio de entender quem é que fala a verdade. Aí a política brasileira vai contar. Porque quando você vê um político dizer, não, a gente tem que mentir, porque o povo gosta de mentir. Ele não mentiu, não. Pior que é isso. Ele falou uma mentira que é uma verdade. Entendeu? Quando ele diz, não, eu tenho que mentir, porque senão o cara não acredita em mim. Porque é mais fácil você mentir. Você diz, eu vou dar 1 quilo de feijão quando você votar em mim. Aí você não vai dar. Aí você tem que ter noção, esse cara não vai dar, esse cara está mentindo. O que nós vivemos hoje no Brasil, Vicente, é uma questão. Sabendo, continuando esse assunto político, agora a nível nacional, é o seguinte: nós vivemos uma situação difícil, falta de caráter, mas o eleitor é culpado.
Porque essa semana eu comentei com algumas pessoas, eu digo, olha, a partir do momento que você tiver noção de que não pode ser A nem B, se você pensar no Brasil como um todo, como é que está atual, esqueça quem é o lado B, quem é a situação, quem é de direita, quem é de esquerda. Pense no geral e você vai ver que nós estamos numa situação difícil. Mas se você continuar brigando pelo direito ou pela esquerda, tu está se lascando, cara. Porque, repare bem, o cara vai lá, a produção nacional. Eu tenho meu comércio, o mês passado, é 30, 40% de venda a menos. Isso significa dizer o quê? Que não está se vendendo, não tá, o país está parando. Aí você vai para o agronegócio, o cara persegue. Você tem uma terra, o cara invade. Aí o cara diz, o rico tem que se lascar. Mas é o rico que lhe dá emprego. Ou não é? Hein? É o rico que vai lhe dar um emprego, que vai construir obra, vai realizar obra para lhe dar um emprego. Aí o cara diz, não, o construtor fulano de tal tem que se lascar na vida. É. E o serviço seu, onde é que está? Quem é que vai lhe pagar o seu dia a dia? Né? Aí você vai acreditar num cara que diz, eu vou dar um quilo de carne para você. Aí é um processo de mudança Mudança de mentalidade consciencial, consciencial. né? E aí você Consciencial. tem que ir trabalhar na base, na educação. Exatamente. E aí quando a gente vê hoje, já que o senhor falou em números, como se trata a educação a partir da primeira infância, né? Recentemente foi divulgado um relatório, até pelo conselheiro Filizola, foi um trabalho que está se tornando nível nacional, mostrando quanto é pequeno o investimento na primeira infância. Muito pequeno. Creche, o senhor vive numa comunidade, eu não sei quantas creches Tem tem. uma lá que tem mais de Tem, 2 anos tem que um iniciou parque a obra, está parada. dos faróis, não tem uma creche. Tem uma lá que está construída, tem 2 anos parada. A obra está parada. E a questão, aí você tocou no assunto interessante que é a creche. Eu falo creche assim Eu lhe porque digo, eu lhe digo, é educação, eu lhe né? E digo você começa honestamente, na base, eu lhe daí digo vai. honestamente, Cristiano, se eu fosse o prefeito, eu não queria uma creche. Eu prefiro uma escola preparada, estruturada, com professores, com alimentação saudável para o aluno, dentro de uma estrutura que você possa perceber que ele está evoluindo. Porque não é você botar. É fácil. Mas a creche é uma estrutura para abrigar a Mas você chega uma creche, você bota uma creche. criança, Isso, mas você bota. fase Você sabe qual é inicial. a despesa de uma creche? O Hum. governo federal manda dar para você construir, você constrói. E a manutenção. É como fizeram em Socorro na devida proporção. Construíram o conjunto João Alves. Aí você jogou aonde? Em Socorro. Você construiu, você botou quantos mil pessoas ali? Aí vai, quanto é que o município arrecada para manter aquela estrutura? Então é como Brizola fez lá no Rio de Janeiro. Criou a situação, jogou para lá. E depois, da favelão virou favelão. E aí agora? Né? Aquela história que eu digo, você libertou os escravos. Vamos dar exemplo para Rio e Salvador. Não era a maior concentração dos escravos? Isso. Aí você liberta os escravos. Porque aí entra aquela parte que muitos maçons antigamente defenderam a tese. Não é só libertar os escravos. Porque aí você vai e liberta. Aí deu liberdade. Ele saiu da fazenda. Vai morar onde? Vai trabalhar onde? O que ele foi fazer? Ele não teve muito como comer, porque a fazenda não vai sustentar. Que não é mais empregado dele. Só for da escravidão? Não. É que você tem que libertar e dar a condição. É o que eu falei agora. O dono da construtora potente gasta aí, tem 100 empregados. Aí a crise aumenta, ele bota 10 para a rua, 20 para a rua. Você vai para onde? Vai viver do quê? Se não tem renda. Então falta estrutura. Enquanto a ganância prevalecer da classe política, Messias, veja bem, o cara chegou para mim e disse: você quer ser prefeito de Socorro? Eu digo, quero. O que você tem de proposta? Estruturante. Eu vou dar um exemplo prático. Quantos candidatos nós temos hoje em Socorro? Uns 4 ou 5. Pergunte a eles, a cada um. Um dia você pode trazer um aqui de um por um. O que é que a senhora ou o senhor tem de real, de proposta, para fazer pelo município? Aí ele vai dizer: não, olha, eu sou apoiado por fulano de tal, que é senador, o deputado federal, que é meu amigo, então ele vai me ajudar. Aí já matou tudo, não vai, lascou com tudo. Ele já começa dos outros. Isso dos outros, porque ele está querendo ganhar para servir de cabo eleitoral para o outro que vai ser deputado federal, vai ser estadual. Então, isso não vai evoluir. Se você quiser, eu vou ser prefeito de Socorro para fazer, por exemplo, você construir o Guajará, que é uma vergonha aquilo ali. Então, se você chegar ali nos Oiteiros e você fizer uma ligação, uma rodovia grande, estruturante, ligando até a BR-101, você vai evoluir a região. Se você pegar do Parque Saróis ali onde tem aquele trevo e você levar até o conjunto Rosa Elza, Eduardo Gomes, uma ponte, fazer uma ligação, você vai criar o quê? Evolução, você vai criar desenvolvimento. Se o prefeito chegar no Passaróis, onde você sabe aquele terreno enorme, que uma parte é particular, outra parte é do Estado, até hoje, em frente à farmácia,
e você faz, que ali é uma vergonha, o Parque não cresce, o cara aquilo ali, entra prefeito, sai prefeito e ninguém faz nada. Se você fizer uma praça, você vai criar o quê? Desenvolvimento, você vai embelezar. Mas você vai ser prefeito? Eu teria muita vontade, e eu juro pelo grande arquiteto do universo, sem falsa modéstia, eu seria um excelente prefeito. Primeiro que eu não teria nenhuma amarração política com federal, com estadual, com senador. Não, aquele que fizer pela comunidade, ele vai aparecer, vai ser reconhecido e vai ter o reconhecimento da população. Mas o meu dinheiro que eu diria do município, será para fazer o município, fazer obras para o município. Quando teve um prefeito amigo nosso, que tem pessoas da alta sociedade de Sergipe recebendo dinheiro em cargo de comissão para se proteger. A proteção que você tem que dar é o povo do seu lado, trabalhando honestamente. Entendeu, Messias? Se você chega, por exemplo, Mas hoje nós estamos um momento de definição. A Raul, pelo que o senhor falou aí, está preparado para ser candidato? eu me considero preparado. Tem partido, tem estrutura, está trabalhando isso? Nós estamos tentando conseguir um partido para a estruturação. E tem várias propostas. Nós temos vários amigos políticos no município. Quando eu digo amigos, sem submissão, mas sabe, todo mundo tem. A questão é que Isso. quando você chega para você montar um projeto, que é isso, aí vem aquela chamada que eu falei agora, os chamados você tem que se amarrar com fulano, você tem que se amarrar com Beltrano, porque se você ganhar tem que fazer fulano governador, tem que fazer fulano deputado federal, ainda não vai dar. É difícil construir um É projeto. difícil construir um projeto. Até porque Socorro virou o seguinte, né? A menina dos olhos de qualquer político. Socorro tem hoje mais de 200 Tem mil mais de 200 mil habitantes. habitantes, são Uma região 120 mil eleitores. essa conta de 120 mil, se você fizer honestamente, É, é vale da Palestina, onde você tem a é, sua chácara. Aí você vem Pai André, Conjunto Jardim, né? São Benedito, São José, aquele Parque dos Faróis. Você vai àquela região, dá mais de 100 mil pessoas ali, Messias. é verdade. Agora, se o eleitor ali daquela região se conscientizasse e votar alguém com a proposta de crescimento, filha, só estamos a questão do próprio eleitor. Deixa eu, aproveitando que é a bola da vez, É, e não tem dúvida, a gente tem que falar sobre a sua administração. Padre Hinaldo, se vendeu uma expectativa de que era padre, já não era padre, efetivamente é, padre, né? é. Estava afastado já das funções celibatárias. Mas o Padre Hinaldo chegou com essa expectativa de que iria realizar muito, queria mudar Nossa Senhora do Socorro. Que avaliação o senhor faz da sua gestão hoje? Olha, eu lhe digo com toda a Decepção? honestidade, de todos os prefeitos de Socorro que eu estou no município já esses anos todos, que eu tenho menos contato é com o Padre Rinaldo. Nesses 8 anos, eu estive com ele umas 5, 6 vezes, foi muito. Nós não somos adversários políticos, não somos. Eu procurei ficar neutralizado. Com todo o poder, quem tiver no poder, quem tiver na vereança, que cobre. Porque não vai adiantar você se desgastar, brigar, lutar por uma coisa que você não está ganhando nada. Você não vai ter lucro nenhum agora. Ele pecou, como os outros pecaram. Primeiro, aí vai daquele ponto que você está apostando. Você ganha a prefeitura, já planejando colocar um parente seu na Assembleia Federal ou na estadual, para se manter numa boa. Está errado. Aí você vê a proposta. Ele é muito fechado. Ele é muito fechado. Ele não se abre, ele não se comunica. Entendeu? É difícil você encontrar com o Padre Naldo e conversar com ele. Ele se tranca. Qual o motivo que ele tem? Eu não sei. Nas últimas eleições ele ganhou porque teve Zé Franco. Zé Franco ajudou muito. Que é um cara mais aberto, um cara amigueiro, caminha, anda, brinca. Padre Naldo tem o estilo próprio dele. Eu não posso dizer aqui a você agora que eu tenho algo contra ou a favor. Eu sou neutro. Eu tenho bons amigos da administração. Eu tenho o secretário de saúde, que é irmão nosso, é um grande amigo, Enoque. Gente da melhor qualidade. Tem o outro, tem o João, que trabalha na UPA, gente muito boa. Tem o pessoal da administração, que é gente muito boa. Agora, o contato do pessoal com o Padre Naldo, eu não tenho como chegar e dar uma proposta a ele, uma ideia a ele. Não sei se ele vai me ouvir. A primeira vez que eu estive com ele, logo no primeiro mandato dele, na primeira semana, foi conversar com ele, estava de cabeça baixa. Eu digo, Padre, oi. E da gestão? O que é que o senhor ouve do povo, né? A gestão, Porque isso que uma eu te coisa falei. eu sou testemunha. Raul Lima
conversa com as pessoas, né? Muito. Você já viu que ele gosta de conversar. Estamos nesse bate-papozinho aqui, já vamos para mais de meia hora. Gente, é loucura. Ele gosta de falar. E quem gosta de falar acaba ouvindo muito, É, né? é. O que é que o povo diz, o que é que o senhor acha? Critica muito. Das críticas. Eu já tive a oportunidade de dizer uma vez. O senhor é muito criticado, mas é culpado. Porque talvez se tivesse um pouco mais de trejeito político, se fosse mais amigo, mais próximo, talvez teria muito mais a fazer, se ouvisse mais. Mas, por exemplo, a questão de uma creche. Começou tem 2 anos. Não anda, as pessoas falam mal. Aí você vai para o Guajará, coisa assim poderia ser feito. Se não pode fazer uma pista grande, você faz uma rodovia, uma estrada ali, beneficia. Outro pecado que ele tem, que todos os outros tiveram. Isso eu digo sempre o seguinte: dinheiro no governo federal para fazer obras? Tem. A questão é você ter competência de nomear alguém que tenha competência, que vai para Brasília com o projeto na mão e apresenta a proposta para arrecadar. Aqui o cara chega e diz: não, eu vou fazer o calçamento. Sim, aí chega lá, vai atrás de dinheiro, cadê o projeto? Lê o projeto. Aí vem cantar de galo para o eleitor. Não, eu fui a Brasília. Fazer o quê? Você tem a questão lá do Novo Horizonte, milhões e milhões que chegam, anota lá, bota uma placa, milhões e Não milhões. fui ainda Não, no Novo Horizonte, mas pelo que eu ouvi de propaganda dos últimos 10 anos, deve estar um paraíso, né? Parece Vamos aquele, deixar para lá. se aquele de Agora, Adão e Eva, só para fechar a questão, o é do tempo do paraíso. paraíso. Só para fechar essa questão do Padre Naldo, ele lança agora a Carminha, deputada estadual, sua esposa, como pré-candidata. Pode? É? Não é? Eu queria entender esse processo. Eu estive com ele, eu disse: olha, Fernando, sua esposa vai ser candidata a deputada. Não, 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 não. Não é mesmo? Não. A população fala que é sua esposa. Não, não. Fiquei. De repente apareceu um documento onde ela disse que é a esposa, né? Os adversários vão, com certeza, buscar na justiça o cumprimento da legislação. Como mulher, sabe, Messias, foi uma excelente, foi uma boa ação social. No caso, ela é muito amigueira, ela é muito jeitosa. Eu penso que o município precisa de quem é jeitoso. Precisa de quem queira administrar, sabendo administrar. É aqui volta aquele que eu disse há pouco instante. Não adianta você ser bonzinho, mas você administrar. Porque eu vou dar um opinamento aqui. Chega essa justificativa de dizer, porque tá na Grande Aracaju, é cidade dormitório. Acabou isso, Acabou. globalizou. E vou dar Exatamente. um exemplo, não vou longe não vou nem até Guajará, Guarujá, em São Paulo, não, que é uma grande cidade hoje. Vou ficar aqui em Lauro de Freitas, Isso. que é um município, né, que abraça parte de Salvador, né, faz parte da grande Salvador, e é uma grande cidade, um grande Exatamente. município, Polo é um grande. grande produtor. Grande. Camaçari, E outro. são municípios É, independentes de Salvador e de, quiçá, muitos deles em situações proporcionalmente melhores do que a própria capital baiana. Então, não, acho que não cabe mais a Socorro ou a qualquer gestor, a qualquer um que vem dizer, eu estou aqui, mas eu tenho problemas por estar perto de Aracaju e não me resolve o problema. Aí Vou contar uma pequena história do que eu não significa aceito isso. desculpa. Bom, vai para Uma a gente pequena história fechar. do que significa isso. Um dos grandes males assim, da administração do socorro é o prefeito ser submisso, e são, eu digo que são submissos, ao prefeito de Aracaju. É impressionante. Você acabou de dizer e é verdade. Submisso por quê? É a segunda, Em que nível? a segunda cidade mais importante do estado de Sergipe. Tanto eleitoralmente como em poder aquisitivo. Mas aí você chega, o prefeito chega de Socorro, vai conversar com o governador, vai conversar com o prefeito de Aracaju, aí tem que. É uma demora incrível. É como se fosse um apêndice ali, entendeu? Aquela coisa não, cara, é de Aracaju. Não pode mexer, você tem que ser. Eu era secretário de Tony da Caixa e o Marcelo Deda era prefeito. Teve um problema de linha de ônibus lá no Parque Saróis, nós tentamos resolver, que era a linha reta, e vai aqui, vai acolá. Eu fui com o doutor Renato Santos até
a Prefeitura de Aracaju, e Edivaldo Nogueira, que era vice na época, né? E era secretário, estava lá. Quase 1 hora e meia. Eu me levantei, eu não sou esse cara, não. Eu sou vereador, não vim aqui para ser submisso, não. Eu vim aqui para resolver um problema. Eu me retirei, depois eu fui chamado para conversar. Sabe quem resolveu o problema lá do transporte coletivo de Passaróis? E eu agradeço muito a ele, porque um cara que até tem o documento oficial, foi Bosco Mendonça. Eu fui até Bosco e ele resolveu. Isso eu devo a ele, essa gratidão. A gente tem que reconhecer quem fez. Ele mudou, nós fizemos um roteiro completamente novo no Passaróis, que até hoje funciona. Foi Bosco A Mendonça. integração, A né? integração foi Bosco Raul, Mendonça. muito obrigado por esse bate-papo A alegria é gigante. minha. Tem história para contar, que não é Muitas. brincadeira aqui, viu? Mas nesses mais de 40 minutos de bate-papo, viu? Nesse podcast que fica registrado para você mais uma vez, agradecendo aos nossos apoiadores, Renault, Renovel, né? Toda a linha Renault ali na Avenida Tancredo Neves, número 600, inclusive veículos elétricos. Vá lá conhecer a grande novidade, né? OSAF, orgulho de Sergipe, todo mundo fazendo o seu plano OSAF. Com apenas um plano você abriga, você protege toda a família, porque é o plano da família. Telefone para contato 3-222-0005, 3-222-0005. Né? E, claro, Aracaju Card, quem não tem ainda, fazer o seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br. Agradecendo as nossas co-irmãs aqui, né? A Rádio Mar Web, NT Web, Jantes Nascimento, meu querido Adel Ribeiro, e toda a nossa equipe traduzindo em mais um trabalho gigante de comunicação neste podcast com o ex-vereador, empresário, né, Raul Lima, e eu diria cidadão socorrense de quatro costados, como diz lá Verdade. na minha estância. Raul, muito obrigado por essa participação, por esse Valeu, meu irmão. Um bate-papo. abraço, cara. Valeu, Valeu mesmo, viu? Um abraço. sucesso.